O objetivo da aula de hoje é compreender e resolver situações e problemas aplicando a regra de 3 simples. A regra de 3 simples está dividida em duas partes: grandeza diretamente proporcional. Quando duas grandezas variam sempre na mesma razão, dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então tem a seguinte coisa: quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta, dizemos que essas duas grandezas são diretamente proporcional. Elas estão crescendo na mesma proporção, está aumentando na mesma proporção. Para desenvolver o cálculo, eu vou cruzar o produto dos meios, vai ser igual o produto dos extremos. Se as duas grandezas aumentam na mesma proporção, também posso dizer que ela pode diminuir na mesma proporção ou na mesma razão. Se uma diminuir, a outra também vai ter de diminuir. Também o produto dos meios vai ser igual ao produto dos extremos. Os números racionais x, y e z são diretamente proporcionais aos números racionais a, b, c, quando se tem isso daqui, ó. Então posso dizer que a razão x sobre a, isso é igual a y sobre b, z sobre c, isso é igual a constante, onde vai ter o mesmo valor. Então isso eu posso dizer que essas três grandezas x, y e z são diretamente proporcionais aos números a, b e c. A outra grandeza é inversamente proporcional. Quando duas grandezas variam sempre uma na razão inversa da outra, dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, quando uma aumenta, a outra diminui, eu posso dizer que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, significa dizer o quê? Uma aumentou e a outra diminuiu. Então, cresceu na razão inversa da outra. Então, posso dizer que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Agora, para me desenvolver o cálculo, agora eu não vou mais cruzar. Eu vou multiplicar seus extremos. Ó. Os extremos superior e os extremos inferior. Eu também posso dizer que, à medida que um aumenta, a outra diminui, eu posso dizer que uma pode diminuir e a outra pode aumentar. Então, a grandeza variou na inversa da outra. Então, posso dizer que uma pode diminuir, a outra pode aumentar. O mesmo procedimento. Eu vou multiplicar seus extremos. Os números racionais x, y e z são inversamente proporcionais aos números racionais a, b e c quando se tem a x vezes o a, isso é igual a y vezes o b, isso é igual a z sobre c, isso é igual a constante. Então, eu multiplicar o número x vezes o a, y vezes o b e z vezes o c, eu posso dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais, porque vai dar o mesmo valor. Vamos aqui o exemplo. Responda se as grandezas envolvidas nas seguintes afirmações são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. A medida do lado e a área de um quadrado. Se eu aumentar o lado, será que a área vai aumentar? Sim. Então, se eu aumentar o lado, a área do quadrado também vai aumentar. Então, posso dizer que essa grandeza é diretamente proporcional. A medida do lado e o perímetro de um triângulo equilátero. Se eu diminuir o tamanho do lado, será que o perímetro do triângulo também vai diminuir? O perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então,
pela lógica, se eu diminuir o tamanho do lado, o perímetro também vai diminuir. Então, essa grandeza também é diretamente proporcional. O número de pintores e o tempo que eles gastam para pintar um prédio. Se eu diminuir o número de pintores, será que o tempo para me pintar esse prédio vai aumentar ou vai diminuir? Claro que vai aumentar. Na medida que eu diminuo o número de pintores, o tempo vai aumentar. Ou, na medida que eu aumentar o número de pintores, o tempo vai diminuir. Então, uma vai crescer na razão inversa da outra. Se uma vai crescer na razão inversa da outra, então é inversamente proporcional. D. A quantidade de balas que se compra e o preço que se paga pelas balas. Então, o que é que eu tenho? Na medida que quanto mais balas eu comprar, maior será o valor a pagar. Então, eu posso dizer que essas duas grandezas também é diretamente proporcional. A quantidade de datilógrafos e o número de páginas para cada um datilografar. Então, se eu tenho um trabalho, quanto mais gente trabalhando, menor será o número de páginas. Ou o inverso, quanto menos pessoas datilografando, maior será o número de páginas. Então, essa grandeza é inversamente proporcional. A outra, o número de tijolos e a área de um muro que se quer levantar. Então, quanto mais tijolos eu colocar sobre o muro, maior será a área. Então, posso dizer também que essa grandeza é diretamente proporcional. O número de caminhões e a quantidade de cargas para cada um transportar. Então, se eu aumentar o número de caminhões, será que a quantidade de carga para cada um transportar vai aumentar ou vai diminuir? Quanto maior, quanto maior o número de caminhões, menor será a quantidade de carga para cada um transportar. Então, significa dizer que essa grandeza também é inversamente proporcional. A outra, a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, quanto maior for a distância, maior será o tempo. Então, as duas crescem da mesma proporção. Quanto menor for a distância, também menor será o tempo. Então, é diretamente proporcional. Vamos aqui para o próximo exemplo. Para alimentar 10 cachorros, gastam-se 4 kg de ração. Quantos quilos serão necessários para alimentar 6 desses cachorros? Então, as duas grandezas serão cachorro e ração. Então, tem que 10 cachorros vai corresponder a 4 kg de ração. Eu quero saber X kg de ração vai corresponder a 6 cachorros. Na medida que aumentar o número de cachorros, o número de ração vai também aumentar. Então, essas duas grandezas serão diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, vou cruzar o meio pelos extremos. Então, vai ficar 10 vezes x vai dar 10x e 6 vezes 4 vai dar 24. Então, o 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, 24 dividido para 10 dá 2,4 kg de ração. Vamos para o próximo exemplo. O custo para revestir o piso do apartamento de 90 metros quadrados com porcelanato é igual a R$ 4.500. Nessas mesmas condições, qual é o custo para revestir o piso do apartamento de 120 metros quadrados? Então, as duas grandezas vai ser o custo e o metro quadrado. Então, o custo e o metro quadrado tem a seguinte coisa. Então, vai ficar 90 metros quadrados, vai custar R$ 4.500. Aí eu quero saber, 120 metros quadrados vai ser X. Na medida que eu aumentar o metro quadrado de porcelanato, o que vai acontecer com o custo? Também vai aumentar. Então, posso dizer que as duas grandezas serão diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, o cruzar o meio pelos extremos. Então vai ficar x vezes 90 vai ficar 90x.
4.500 vezes 120 vai dar 540.000. Então, o 90 está multiplicando, vai passar dividindo o 540.000. Então, 540.000 dividido para 90 vai dar R$ 6.000. Então, o custo para revestir o piso do apartamento será de R$ 6.000. Vamos para o próximo exemplo. Para pintar um barco, 12 pessoas levaram 8 dias. Quantas pessoas de mesma capacidade de trabalho que as primeiras são necessárias para pintar o mesmo barco em 6 dias? Então, as duas grandezas que está relacionado o problema será pessoas e dias. Então, 12 pessoas vai levar 8 dias para pintar esse barco. Aí ele quer saber, em 6 dias serão necessários quantas pessoas para pintar esse mesmo barco. Então, na medida que aumentar o número de pessoas, o número de dias vai diminuir. Se ela vai diminuir, então posso dizer que essas duas grandezas serão inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu vou multiplicar seus extremos, 12 vezes 8, e vou multiplicar x vezes 6. Então, 6 vezes x vai ficar 6x, 12 vezes 8 dá 96. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, 96 dividido para 6 vai dar 18 pessoas. Vamos para o próximo exemplo. Um livro possui 480 páginas e cada página 40 linhas. Qual seria o número de páginas desse livro se fossem colocadas apenas 30 linhas em cada página? Então, as duas grandezas estão sendo relacionadas, vai ser páginas e linhas. Então, 480 páginas vai corresponder a 40 linhas. Ele quer saber 30 linhas, vai ser x. Na medida que eu diminuir o número de linhas, o que é que vai acontecer com o número de páginas? Irá aumentar. Então, vou multiplicar suas extremidades, seus extremos aqui, ó. 400 vezes 40 e 30 vezes x. Como as duas grandezas inversamente proporcionais, vai ficar dessa maneira. Então, vai ficar 30 vezes x, vai ficar 30x. 480 vezes 40 vai dar 19.200. O 30 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 19.200 dividido para 30, vai ficar 640 páginas. Então, esse livro vai agora possuir 640 páginas. Vamos para o próximo exemplo. Sabendo que duas variáveis x e y são inversamente proporcionais, complete a tabela com os valores adequados destas variáveis. Qual a razão entre os valores das variáveis x e y? Então, tem a seguinte coisa, que nessa linha vai ser os valores de x. Na segunda linha será os valores de y. Como as grandezas são inversamente proporcionais, eu tenho a seguinte coisa, ó, vai dar o mesmo valor. Ó. 4 vezes 30 vai ficar 120. Ó, 6 vezes 20 também vai dar 120. 12 vezes 10, 120. 24 vezes 5 dá 120. Então, vou relacionar esses dois valores com esses dois. A escolha será minha. Eu escolhi esses dois. Mas eu poderei escolher esse daqui com esse. Poderei escolher esse daqui com esse. Poderei escolher esse valor aqui com esse. O resultado seria o mesmo. Então, relacionando as duas grandezas, eu tenho a seguinte coisa. Ó. Os valores de x e os valores de y. X abaixo de x, y abaixo de y. Então, posso dizer, ó, 4 está para 30, assim como x está para 24. Como as duas grandezas são inversamente proporcionais, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar as extremidades. Ó. 4 vezes 30 e x vezes 24. Então, vai ficar 24x igual a 120. Então, 24 está multiplicando, passa dividindo 120. Então, x vale 5.
Agora eu vou encontrar o valor de y. Ó, a mesma coisa, ó. Usei esse par ordenado aqui, ó, 4 e 30. Então, 4 está para 30, assim como 10, que é x, está para y. Então, multiplica as extremidades. Então, vai ficar 10 vezes x, 10 vezes y, 10y. 4 vezes 30 dá 120. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, 120 dividido para 10 dá 12. Só que ele quer saber a razão. Então, a razão de x e y vai ser igual a 5 sobre 12.